A paz de Cristo no seu coração. Que as bênçãos do Senhor te alcance. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Você que ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, acione o sininho para que você seja notificado quando eu postar mais vídeos. E me ajuda no crescimento deste canal. Deixe o seu like, não esqueça. Quando você entrar nesse canal, quando você abrir esse vídeo, já automaticamente já deixe o seu like. E coloque para mim, por favor, nos comentários, de onde você tem ouvido esta mensagem. Eu quero saber até onde tem chegado esta mensagem. Você é de onde? Que estado você é? De que cidade do país você é? Diz aí para mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra que eu vou compartilhar com você neste momento fala sobre as 10 virgens. A parábola das 10 virgens. Mateus 25, versículo 1 ao versículo de número 13. Esta é uma parábola que tem muito a ver comigo e com você. Por que tem muito a ver comigo e com você? Porque ela fala de uma vigilância e fala de uma preparação. O noivo está para voltar, que é o Senhor Jesus Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Desde muito tempo eu ouço falar que o Senhor Jesus Cristo está para voltar. Eu nem pensava em ser servo de Deus, nem pensava ser evangélico, nem pensava em estar dentro de uma igreja congregando, nem pensava em estar pregando a palavra de Deus. Então não é de hoje que eu ouço falar que o Senhor Jesus vai voltar. E esta mensagem da parábola das 10 virgens tem tudo a ver comigo e com você. E com aqueles que acham que o Senhor Jesus não voltará. Vamos para a leitura da palavra. Mateus capítulo 25, versículo 1 ao versículo de número 13, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso por suas palavras. A parábola das 10 virgens tem tudo a ver comigo e com você e com todos aqueles que andam totalmente distraídos, totalmente achando que o Senhor Jesus Cristo não voltará. Também aconteceu assim na época de Noé, quando o Senhor disse que enviaria o dilúvio. Noé então assim avisou o povo, e o povo não se preocupou, não acreditou no que Noé havia dito. Eis que então chegou o dilúvio sobre aquele povo e só salvou
Noé e toda a sua família e os animais que estavam dentro da arca com Noé. E essa parábola das 10 virgens tem tudo a ver comigo e tem a ver com você. Está falando de uma vigilância, está falando sobre uma preparação. Vigilância que elas precisavam estar vigilante à hora em que o noivo chegaria. Elas precisariam estar esperando, precisariam estar aguardando a chegada do noivo. E o preparo, qual era a preparação? Era o azeite. Era o azeite que elas precisavam levar. 5 loucas e 5 prudentes. O que acontecia naquele período, naqueles tempos? O casamento, normalmente naqueles tempos, era normal se realizar durante os meses de outono ou então de inverno, porque era onde a produção agrícola, a sua produção era diminuída, a produção caía um pouquinho. Então havia a possibilidade do povo, da cidade, da aldeia local e aldeias vizinhas participarem daquele casamento, porque o casamento era realizado nesses meses de outono, então de inverno, porque a produção agrícola reduzia a tarefa da produção agrícola, então era reduzida. Então por isso fazia-se esse casamento nesse período de meses. E havia uma alegria muito grande na cidade. Havia uma comoção, havia o envolvimento de toda a cidade, aldeias vizinhas, para irem participar daquele casamento. O noivo está por vir. E naqueles tempos, quem tratava do casamento, das coisas, dos negócios do casamento, eram os amigos do noivo, juntamente com o pai da noiva. Então, quem tratava das situações, do que envolvia os presentes, né, do casamento, presente para os pais, para a noiva, eram os amigos do noivo, juntamente com o pai da noiva. E como que acontecia aquele cortejo? O cortejo nupcial acontecia durante a noite. Eram desfiles, eram os amigos, os convidados do noivo, saíam da casa do noivo e iam então até a casa da noiva. E juntamente com a noiva estavam os seus amigos, estavam as virgens. Então ela selecionava, chamava as suas amigas, chamava aquelas que eram virgens, então próximas a ela. E era comum as virgens cantarem à porta próxima à casa da noiva. Então, nesse casamento, que era realizado à noite e era tratado pelos amigos do noivo, juntamente com o pai da noiva, e esse cortejo, esse desfile, acontecia durante a noite. Por isso a necessidade de ter-se lâmpada. Hoje em dia, no nosso tempo, nós temos aí iluminação pública, temos iluminação elétrica dentro de casa, mas naqueles tempos não era assim. Eles se utilizavam de lâmpadas, lamparinas, e precisavam-se de querosene, ou azeite, né? Querosene é mais para o nosso tempo. Precisava-se de óleo do azeite para poder iluminar, para poder acender a lamparina e iluminar todo o trajeto, todo o caminho. E era normal, numa mão, você levar uma lâmpada e na outra você levar o azeite. E tudo isso precisava ser preparado antes do cortejo iniciar, antes de haver todo aquele cortejo do noivo sair da sua casa e buscar a sua noiva na casa da noiva, no casa dos pais da noiva, e levar a noiva para a casa do noivo, ou seja, todo esse preparo do azeite precisava ser antes
Não podia ser na hora, tinha que estar preparado antes. Então, era comum você, em uma das mãos, você levar a lamparina e na outra você levar o azeite em reserva, porque se a lamparina começasse a apagar, o que você faria? Obviamente você rapidamente colocaria mais azeite na lamparina para que o fogo não se apagasse e para que você não ficasse no escuro. E tudo isso acontecia à noite. Então você precisava preparar sua lamparina antes. E você precisava ter um azeite reserva, porque você não sabia qual era a distância. Será que ia dar tempo de você sair da casa da noiva e ir até a casa do noivo? E será que daria tempo suficiente? Será que daria para estar iluminando tudo isso? Será que daria esse tempo de você chegar com apenas uma lamparina? Então todo esse cuidado, todo esse preparo precisava ser antes. E por que o noivo demorou a voltar? Por que o noivo demorou a chegar? Era costume naquela época, naqueles tempos, esperar que o noivo se atrasasse. Hoje, no nosso tempo, né? Aqui no nosso país, em muitos países, o normal é a noiva se atrasar. O normal é o noivo chegar à igreja primeiro e esperar a chegada da noiva. Como naquele tempo, no Oriente Médio, era normal, era o costume esperar o noivo se atrasar. Por que esse atraso do noivo? De repente surgiam os últimos detalhes do presente, porque o noivo precisava presentear a noiva e os parentes da noiva. A noiva precisava receber um ótimo presente, precisava ser valorizada com o presente que ela fosse receber. Porque se ela não recebesse um presente que a valorizasse, ela não teria muita importância, ela não receberia muita importância no relacionamento, no matrimônio. E os parentes precisavam também receber bons presentes. Porque se o noivo não desse um bom presente, não desse presente para os parentes da noiva, significava dizer que ele não se importava nem um pouco com os parentes da noiva. Então, por isso, muitas das vezes era comum aceitar o atraso do noivo no casamento. Por isso, muitas das vezes, naquele país, no Oriente Médio, era comum o atraso do noivo. Chegar atrasado, chegar tarde, atrasado não, chegar um pouco mais tarde no casamento, na casa da noiva, por conta desses últimos detalhes, porque todos os envolvidos, no caso, a noiva, os parentes da noiva, os pais, precisavam ser valorizados. Se a noiva recebesse um presente de pouco valor, ela não receberia tanta atenção, tanta importância no casamento. E se os parentes não recebessem presentes também, o noivo estaria passando a mensagem de que ele não se importava com os parentes. Dito isso, falando sobre esse contexto, falando do que acontecia naqueles tempos, eu disse no início que este tem tudo a ver comigo e com você. Se você, antes de prosseguir, se você chegou até agora aqui comigo, não saia desse vídeo sem antes deixar o seu like. O seu like é importantíssimo para o crescimento deste canal. O seu like é importantíssimo para o crescimento deste canal, para que o YouTube possa recomendar este vídeo, esta mensagem para mais outras pessoas. Quantas pessoas precisam ouvir dessa palavra? Quantas pessoas precisam receber um despertamento espiritual? Esse despertamento quem dará não sou eu, é o Senhor Espírito Santo, mediante a palavra deixada por nosso Deus Todo-Poderoso. O que esse casamento, o que essa parábola tem a ver comigo e com você?
O casamento acontece, conforme eu estava dizendo, acontece entre os meses de outono e inverno, onde a tarefa agrícola é diminuída, é reduzida. Então, toda a aldeia, toda a cidade participa do casamento e aldeias vizinhas participavam do casamento. A palavra fala aqui que eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas ou imprudentes. 5 prudentes e 5 imprudentes. As prudentes, as virgens que eram prudentes, levavam em uma das suas mãos uma lamparina e na outra mão levavam um azeite reserva. Caso acabasse, estivesse acabando, elas iriam abastecer a lamparina e assim não ficariam sem iluminação. E todos que participavam do cortejo nupcial precisavam de luz para serem reconhecidos. Lembrando que não existia iluminação, não existia energia elétrica naqueles tempos. A luz artificial produzida era produzida pelas lamparinas juntamente com o azeite. Então, as virgens que eram prudentes levaram a sua lamparina e levaram azeite reserva. Levaram uma botija reserva de azeite para poder reabastecer a lamparina e assim não ficar sem iluminação. As imprudentes levaram somente uma lamparina, ou seja, ao acabar no meio do caminho, elas já não teriam outro azeite para abastecer. Esta parábola fala sobre vigilância e fala sobre preparação. As 10 virgens estavam preparadas. As 5 virgens prudentes, elas estavam preparadas. Ela tinha em suas mãos a lamparina com azeite e tinha um azeite em reserva caso precisasse. As imprudentes, não. Elas não estavam preparadas para a demora do noivo chegar. Eu disse que não é de hoje que eu ouço falar que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. O Senhor Jesus Cristo vai voltar. Mediante a palavra do Senhor, mediante aquilo que eu tenho ouvido, tenho aprendido da palavra do Senhor, eu preciso estar preparado. Lembre-se que o azeite, o Espírito Santo, um dos simbolismos do Espírito Santo é o azeite. O Espírito Santo simboliza, o azeite simboliza a presença do Espírito Santo. Não basta ser somente crente, é necessário termos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Tiago vai dizer que diabo também é crente. Então, crente é aquele que crê na existência de um Deus, na existência do Senhor Jesus Cristo, na existência desse poder de Deus. O diabo também crê e sabe, melhor do que eu, melhor do que você, da existência desse Deus Todo-Poderoso. Só que não basta ser somente crente. É necessário ter a presença do Espírito Santo. O azeite simboliza, representa a presença do Espírito Santo. É como se hoje nós fôssemos à igreja, mas não fizéssemos parte do corpo da igreja, não sermos batizados, apenas simpatizantes. Ou nos tempos bíblicos, nós chamaríamos de tementes a Deus, que vem a ser, que são pessoas que não são idólatras, eram pessoas que não eram idólatras, estavam sempre nas sinagogas, mas não eram circuncidadas, não observavam as leis judaicas porque não eram circuncidados, apenas eram tementes a Deus, estava sempre ali. Mas o que acontece conosco? Nós precisamos ser vigilantes e precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui, versículo 2: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas ou imprudentes.
As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, levaram apenas as lâmpadas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ou seja, a lâmpada das imprudentes estava vazia, tinha apenas as lâmpadas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Elas estavam preparadas caso acabasse o azeite da sua lâmpada. Ela tinha suas vasilhas com azeite. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Outro detalhe aqui importante: quando um convidado vinha de uma outra cidade ou de uma outra aldeia, era comum esse convidado chegar na cidade onde iria acontecer o casamento e comprar aquilo que estivesse faltando no comércio local. Ou seja, elas chegaram na casa da noiva, por ser amiga da noiva, e deixaram para comprar aquilo que estivesse faltando no mercado local. E foi isso que aconteceu com as noivas. Agora você presta atenção no seguinte: a aldeia era convidada, o povo da cidade, o povo local era convidado, e aldeias vizinhas também vinham para o casamento participar daquele casamento. Agora imagine a seguinte situação: essas virgens imprudentes, todas elas chegam no local, encontram amigos, amigas que de repente não viam há muito tempo, e começam a conversar, aí papo vai, papo vem, e começam a se distrair, e se distraem nesse momento, nessa festa, aguardando a vinda do noivo. Ela se distrai conversando. Poxa, pessoas, amigas que não se viam há muito tempo. Então aquele momento do casamento era um momento que elas podiam matar a saudade, colocar o papo em dia, a conversa em dia. Então elas se distraíram com a novidade, com o casamento, com o encontro dos amigos. E não é diferente no nosso meio hoje em dia. Nós, enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta, nós corremos riscos de estarmos distraídos à sua volta, à volta do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, podemos estar distraídos com coisas mundanas, com coisas que satisfazem a carne. Por exemplo, ao invés de eu estar orando, eu posso estar vendo uma televisão. Ao invés de estar estudando, lendo a palavra, eu estou ouvindo uma notícia, alguma coisa que não vai espiritualmente me acrescentar em nada. Então, nós também podemos nos distrair. Nós podemos deixar a nossa vigilância de lado por uma circunstância, ou então uma situação, um problema que está acontecendo em minha volta e na minha vida, está tirando a minha atenção. Pelo fato de eu estar preocupado com uma certa situação, eu deixei de me preparar, eu deixei de me aguardar, eu deixei de ser vigilante à volta do Senhor Jesus Cristo. Então, essas mulheres, essas virgens imprudentes, elas agiram desta maneira. Ela encontrar seus amigos, começou a conversar, e elas pensaram em comprar o azeite que estava faltando no comércio local. É muito do nosso, dos brasileiros, deixar sempre para a última hora. A última hora pode ser tarde demais. Nós precisamos estar preparados agora. Nós precisamos estar com azeite em nossa vida. Mas esse azeite é o Espírito Santo de Deus. É Ele que fará nos lembrar daquilo que nós estudamos sobre a palavra do Senhor. É Ele que trará à nossa lembrança aquilo que o Senhor falou conosco, através da sua palavra, através de um servo, através de uma serva dele, falou ao nosso coração.
A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então você que ao ouvir desta mensagem, ao ouvir desta palavra de Deus, que ela possa entrar no seu coração. E se você está distraído, se você está desconcentrado, você possa se ter toda a vigilância, estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. O noivo ainda não veio. Ele está tratando dos últimos detalhes, dos últimos negócios. Ele está tratando, está dando esse tempo para o povo se converterem a Cristo. Aqueles que saíram da presença de Deus que possam retornar. O noivo Senhor Jesus Cristo está dando esse tempo. E quando esse tempo chegar, quando estiver o tempo pronto para a volta dele, ele voltará. E aquele que não tiver a presença do Espírito Santo não entrará, ficará de fora. Quando elas adormeceram, elas dormiram na casa. E quando foi dito, o noivo vem, elas acordaram, despertaram e foram comprar o azeite. E quando voltaram, já era tarde, a última hora. Pode ser tarde demais. Elas deixaram para comprar o azeite na última hora. Elas se distraíram. Nós também corremos esse risco de nos distrairmos com as coisas de nossas voltas. Às vezes é uma diversão, às vezes é uma viagem, enfim, e não é só o fato de viajarmos, não é só o fato de nós celebrarmos alguma coisa, um aniversário, uma festa, não. É o fato de nós não estarmos preparados com a palavra de Deus. Você pode viajar, eu posso viajar, mas estar atento, preparado para a volta do Senhor. É ser vigilante às coisas que estão ao meu redor. Elas não foram vigilantes às coisas que estavam ao redor dela. Elas se distraíram, conversando com amigos, conversando com amigas. Elas se distraíram com a comida, com a bebida, na festa. Elas se distraíram. Elas esperavam comprar o azeite no comércio local. E era normal isso acontecer entre os convidados de outra localidade. Eles compravam aquilo que faltava, aquilo que precisavam no comércio local. Muitas das vezes não levavam nada da sua casa, compravam no mercado local. E deixar para comprar na última hora, deixar para se preparar na última hora pode ser tarde demais. E quando elas ouviram que o noivo vem, já era tarde. Quando elas saíram para comprar o azeite que estava faltando, o azeite reserva, e quando voltaram, o noivo já tinha entrado em casa e elas já não podiam mais entrar, porque já era tarde, e ficaram de fora. Assim como o dilúvio, somente Noé, sua família e os animais que estavam dentro da arca se salvaram. Eu disse que eu nem pensava ser evangélico, nem pensava ser pregador da palavra. Eu já ouvia falar que o Senhor Jesus vai voltar, que o Senhor Jesus Cristo voltaria, e Ele ainda não voltou. Você se lembra que eu disse aqui que naqueles tempos era comum, era normal esperar o atraso do noivo, porque ele acertava os últimos detalhes do casamento, dos presentes. E o Senhor está acertando os últimos detalhes. Os últimos detalhes é esse tempo. Deus está dando tempo para você se arrepender. Deus está dando tempo para você voltar para os caminhos. Deus está dando tempo para você conhecê-lo, conhecer a graça e a misericórdia de um Deus Todo-Poderoso. Um noivo vem. Nós, querendo ou não, o Senhor Jesus, Ele vai voltar.
E aqueles que estiverem preparados com o Espírito Santo entrará para o reino de Deus. Deus deixou essa parábola das 10 virgens para falar sobre vigilância e preparação. Muitos estão dormindo como essas virgens, todas elas dormiram. Muitos estão dormindo sem estarem preparados. Preste atenção nesse dormir. Fisicamente elas dormiram. O noivo demorou a chegar e elas dormiram. Cansou, se divertiu bastante, coisa e tal, o sono bateu, dormiu. Mas fisicamente elas dormiram. Mas 5 delas dormiram fisicamente, mas estavam preparadas para a volta, para a chegada do noivo. O noivo vem. O noivo vem. E ele vai buscar a sua noiva, que é a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Nós, servos e servas de Deus, nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja e encontrar nos ares. Seja vigilante às coisas que estão acontecendo ao seu redor, aos sinais que estão acontecendo ao seu redor. Medite na palavra do Senhor, estude a palavra de Deus e esteja preparado para a volta do Senhor. Não seja como as virgens imprudentes que não estavam preparadas. Às vezes o cansaço físico vai chegar até você e você vai dormir, mas que você não durma espiritualmente. Que o seu dormir, o seu adormecer seja apenas físico e não seja o seu adormecer espiritualmente. Que você possa estar desperto, que você esteja preparado espiritualmente para a volta do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção que naquele momento, quando o Senhor voltar, será um momento de alegria. Assim como o casamento, ele promove alegria entre os participantes, assim será a volta do Senhor Jesus Cristo. Promoverá alegria no coração daqueles que estarão preparados para a volta dele. O Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar. Querendo ou não, acreditando ou não, o Senhor Jesus vai voltar. Você precisa estar vigilante. Essas virgens, essas moças, elas se distraíram com as pessoas que estavam na festa, com o acontecimento da festa, do casamento, elas se distraíram. Muitas pessoas têm se distraído porque para satisfazer o prazer da carne. Viajar é bom, participar de festas é bom, é maravilhoso. Mas como que você participa desta festa? E que festas são essas em que você tem participado? Você precisa ser vigilante no caminho em que você anda. Você precisa ser vigilante com quem você anda. As pessoas com quem você tem andado, o caminho pelo qual você tem andado, é um caminho que vai te levar a Deus? As pessoas com quem você tem caminhado, tem andado, são pessoas que professam a mesma fé que você, respeitam a sua fé, respeitam a sua crença? Não. Então por que você anda com esse tipo de pessoa? Por que você anda neste caminho que não vai te levar à presença de Deus? Essas mulheres, essas virgens imprudentes, elas não se prepararam, elas não levaram azeite para quando a luz acabasse, ela colocasse mais azeite e assim não terminasse, não deixasse apagar o fogo, não acabasse a iluminação. Quão ruim é nós dizermos que acreditamos em Deus e não termos o Espírito Santo de Deus. 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Como que você se encaixa?
Você se encaixa como um prudente, uma pessoa prudente ou uma pessoa imprudente? As prudentes se preparam espiritualmente para a volta do Senhor Jesus Cristo. As prudentes, as pessoas prudentes, são vigilantes às coisas do Senhor. Olha, o que estou fazendo não agrada ao Senhor Deus. O que eu estou fazendo entristece o coração de Deus. As prudentes, as pessoas prudentes, os servos prudentes, os servos vigilantes se atentam para a palavra de Deus e fazem uma autoculpa, fazem uma autoanálise e começam a se examinar, não olhar para o outro, e começam a se examinar. Poxa, o que eu estou fazendo não agrada ao Senhor Deus. O que eu estou fazendo não é do agrado do Senhor Deus Todo-Poderoso. Será que isso agrada? Será que isso vai me permitir que eu entre na casa do noivo? Então são esses tipos de vigilância que você precisa ter. Eu falei aqui que Tiago disse que o diabo também é crente, porque ele crê. Ele é mais crente do que eu e do que você, porque ele veio lá de cima. Ele sabe que Deus existe, ele viu o Senhor Deus, ele estava lá em cima, Satanás estava lá em cima. Mas por causa do orgulho ele foi expulso aqui para baixo e está aqui nos perturbando, nos tentando. Mas o Senhor nos deu o escape, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós só precisamos estar em Cristo Jesus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. E não tente encarar Satanás mano a mano, porque ele é mais forte do que eu e é mais forte do que você, mas nunca será mais forte do que o nosso Deus Todo-Poderoso. Então você precisa ser vigilante. O noivo está tardando, está demorando para voltar. Não é que ele está demorando para voltar. Ele vai voltar no tempo certo. E esse tempo ele está nos dando para nós sermos vigilantes, para nós estarmos preparados, termos o azeite, termos o Espírito Santo, para que quando o noivo voltar, ele busque a sua igreja, para que haja uma alegria da noiva com o noivo. O noivo sai da casa do pai para buscar a sua noiva e trazer a noiva para morar com ele. O noivo sai da casa do pai, recebe aí, o noivo sai da casa do pai para buscar a noiva e para a noiva morar com ele. E quem é a noiva do Senhor Jesus, se não a igreja? E quem é a igreja? Nós somos a igreja de Cristo. O Senhor vai buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Esteja vigilante às coisas que estão acontecendo. Olhe para os sinais que estão acontecendo. Guerra, rumores de guerra, fome, filho contra pai, pai contra filho, perseguições, servos de Deus sendo entregues, servos de Deus sendo perseguidos, missionários espalhados pelo mundo pregando a palavra do Senhor. E quando o evangelho for pregado em todo o mundo, o Senhor, o noivo, vai voltar. Dá uma olhadinha em Mateus 24. O noivo vai voltar. E não há como impedir isso. O que cabe a mim e cabe a você é estar vigilante sobre isso. É estar vigilante sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. É sermos prudentes, é estarmos preparados, é sermos vigilantes à volta do Senhor Jesus Cristo. Não se distraia com coisas mundanas, não se distraia com coisas que não vão te levar à presença de Deus. Essas virgens, elas adormeceram, elas se distraíram e não foram antes, mais cedo, comprar o azeite que elas precisavam para abastecer a sua lamparina. Elas não fizeram isso, elas esperaram
avisar que o noivo estava vindo para ir comprar o azeite que elas precisavam. Elas deixaram para a última hora comprar o azeite, buscar o azeite. E a última hora pode ser tarde para muitas pessoas. Pode ser tarde para mim se eu deixar de ser vigilante, pode ser tarde para mim se eu deixar de estar preparado, se eu deixar de estudar a palavra, se eu deixar de buscar conhecimento da palavra do Senhor, se eu deixar de orar ao Senhor. Pode ser tarde para mim a deixar para a última hora. E o povo tem deixado as coisas acontecerem para tentar resolver na última hora. Na última hora pode ser tarde demais. Eu contei aqui o contexto do que acontece no casamento daqueles tempos, da preparação do casamento, o cortejo nupcial que acontecia durante a noite, ou seja, durante as trevas, vamos dizer assim. Então você precisa de luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você não tiver a palavra de Deus como lâmpada e luz para os seus caminhos, você não vai entrar na casa do noivo, porque você não será permitido você entrar na casa do noivo. Sabe por quê? Porque você não terá o azeite, e sem o azeite não produz luz na sua vida, e quem produz luz na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Então que esta mensagem possa trazer em você um despertamento muito grande. E que se você não estava vigilante, que passa a estar vigilante. E se você não estava preparado, que passe a estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Assim também eu, que eu possa ser mais vigilante a cada dia, que eu possa estar mais preparado a cada dia, porque o noivo vem. Esteja preparado, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Não saia deste vídeo sem antes deixar o seu like, acionar o sininho para que você seja notificado quando eu postar mais vídeo. E deixa nos comentários de onde você está vendo, ouvindo este vídeo. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Que Deus te abençoe. Vem comigo.